Jesus nos sustente na gravação deste vídeo, iniciativa do Centro Espírita Casa de Jesus, situado na cidade do Rio de Janeiro, bairro Benfica. O livro escolhido para estas gravações intitula-se lindamente Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, médium Joana de Ângeles, e a edição é da Leal. Desta vez nós comentaremos o capítulo 25, onde a autora espiritual discorre sobre algumas falhas, alguns defeitos morais, como maledicência, fofoquinha, o falar do outro na ausência deste e ainda julgar pelas aparências. Certamente, estando nós em um planeta de provas e expiações, repletos de espíritos inferiores e onde o mal prevalece, a carapuça, a popular carapuça, em relação a tais enganos morais, ela servirá para muitos de nós. Outros, aborrecidos, ofendidinhos, poderão dizer assim: eu, maledicente, mas nunquinha, eu abomino fofoca. E se nós prestarmos atenção, teremos a percepção daquele veneninho escorrendo da boca desses irmãos que ainda não se conhecem, tampouco as suas limitações e deficiências. E eles ficam tentando para a esquerda, tentando desviar para a direita, tentando se desviar da carapuça que lhes cabe. Mas o importante é a confiança, a gratidão que devotamos aos bons espíritos que nos aconselham, nos orientam, sem nenhum tom acusatório. Vamos conferir na pequenina e grandiosa mensagem de Joana de Ângeles. Sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tenha uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra hoje em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Então, uma determinada ocasião, nós estamos quietinhos lá no nosso canto e surge um conhecido que nos fala assim: você e eu, nós temos um conhecido em comum, fulano de tal, o que você acha dele, hein? Qual é a sua opinião dele? E nós, lembrando dos bem-aventurados, os que são misericordiosos, nós vamos falar do lado bom daquela pessoa, do lado luz, alguma coisa bacana, útil que ela fez. E essa pessoa que está nos interrogando, ela começa a ironizar. Eu acho que eu estou vendo uma luzinha aí sobre a sua cabeça, uns cotoquinhos aqui nas suas costas, eu acho que você está querendo virar santo. E falando assim, essa pessoa já demonstra que ela já estava com mais intenções em desacreditar fulano, a pessoa que ela quer saber as informações. E começa então a falar mal da pessoa, dizendo: não pode ser, não deve ser a mesma pessoa que nós estamos falando, porque essa pessoa me tratou muito mal, ela fez isso, ela fez aquilo, ela falou desse jeito. Começa a denegrir o caráter da pessoa. E por quê? Porque falamos mal do outro, alguns de nós, porque essa pessoa, esse ser humano perturbado que chega até nós, está falando mal? Porque está incomodado. Essa pessoa em algum momento, em muitos momentos, incomodou. E sendo incomodado diversas vezes, este nosso conhecido deveria, em cada vez, usar as suas melhores palavras e reagir dizendo: olha, não é assim. Você não pode falar assim comigo. Olha, eu até posso ser assim, mas eu estou tentando ser melhor.
em cada situação e dialogando, que é para isso que serve o diálogo. Mas a pessoa não faz isso. Ela vai aguentando, ela vai suportando, deixa de usar as suas palavras melhores e chega um ponto que ela não aguenta mais. Ela explode, como essa explodiu, às vezes nem explode com a pessoa, vai explodir com o conhecido falando mal. E ela explode usando as piores ofensas. Nós, então, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e somente uma boca. E a maledicência, o maldizer, dependendo da nossa evolução, do nosso momento, eles podem ser muito sedutores. Quando um comentário fraterno, às vezes passa por sem graça. Nós não devemos nos envolver, não nos confundamos. Vamos ser espertos, sábios e concluir que aquele que fala mal do outro comigo, certamente vai falar mal de mim com o outro. Mas Joana de Ângeles, no outro parágrafo, ela diz: pode acontecer, por mais esforço que nós façamos, que a pessoa realmente quer lembrar alguma coisa boa dela e não conseguimos, porque ela errou feio, como a Joana de Ângeles diz aqui. Ela teve uma conduta muito irregular, né? Defeitos, demonstrou egoísmo, falta de solidariedade, orgulho. Nós não temos realmente o que falar de bom dessa pessoa. O que a mentora espiritual nos orienta? Silencia. Calemos a nossa boca. A sabedoria popular nos socorre nesse momento, dizendo: boca fechada, não entra mosca. E nós acrescentamos também: não sai veneno na forma de palavras. Calemos a boca, silenciemos, ainda que passemos por antipáticos ou por pseudo-santinhos. E além disso, nós também podemos tentar elucidar, explicar com bondade o comportamento daquele nosso irmão, evitando piorar ainda mais aquele defeito, aquela situação em que ele errou, que está sendo exposta ali da maneira muito antifraterna, e evitando que aquela fofoca, que começou como uma fofoquinha, acabe virando às vezes até uma tragédia. Será que Joana de Ângeles está nos orientando para minimizarmos o erro alheio? Não. O erro é o erro. Ele não pode ser diminuído, mas também não deve ser aumentado. Ele deve sim ser envolvido no nosso sentimento de misericórdia, de piedade. E lembramos de uma passagem de Jesus que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e tem 9, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, que Jesus fala de uma forma muito firme. É a tal história do argueiro e da trave. O argueiro é um cisco e a trave é um grande tronco. Jesus diz desta forma. Nós vamos ler com as palavras, depois vamos substituir, fica muito mais fácil. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Vamos substituir as palavras? Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão, quando não vedes um tronco no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso um tronco? Kardec, então, vem dizendo que uma das maiores insensatezes da humanidade consiste em ver o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. E no penúltimo parágrafo, a mentora, a nossa querida benfeitora espiritual,
falando sobre a questão de fiscalizar. E nós lembramos que nós já fomos fiscais do Sarney, não devemos ser fiscais da natureza, a natureza divina não precisa de fiscal, não precisa de ninguém tomando conta. E ela diz também que nós não somos fiscais da vida alheia. Então não basta a nossa própria vida, devemos tomar conta. E que também, além de não ficarmos fiscalizando a vida alheia, nos ocuparmos da nossa própria, nós também não podemos imaginar se aquela pessoa que se enganou algum tempo atrás, que sabe ela já não se encontra hoje num franco processo de regeneração. Talvez esteja até muito melhor daquele que está falando mal dela. Essa questão, então, de fiscalizar a vida alheia está totalmente descartada quando nós temos a nossa própria vida para tomar conta dos nossos próprios defeitos, nossos enganos, para nos quitarmos diante da lei de Deus. E neste mesmo capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no item 11, nós vamos lembrar também de uma passagem muito conhecida, que é a mulher adúltera e Jesus. Uma mulher foi pega em adultério, traindo o marido, e pela lei de Moisés, ela podia ser apedrejada até a morte em praça pública. E esta mulher, um grupo de homens, não tinha nenhuma mulher no grupo, claro, um grupo de homens leva a mulher adulta até Jesus. E fica ali, em frente, aquela mulher que errou sim, mas extremamente injustiçada, porque ninguém comete adultério sozinho. E a lei também dizia que o homem deveria ser apedrejado, só que nenhum homem era apedrejado. E Jesus, então, nesta hora, diante desta armadilha que lhe criaram, ele não fala alto, ele não discute. Ele, no poder de toda a sua grandeza espiritual e de sua superioridade, ele diz assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas isso é Jesus dizendo. E os homens, a começar pelos mais velhos, que certamente tinham mais pecados, vão largando as suas pedras. E na praça fica sozinha a mulher e Jesus. E Jesus diz: filha, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E por que ele diz não peques mais? Primeiro, porque seria ruim para ela, para o sucesso, para o progresso da sua reencarnação. E em segundo lugar, porque certamente se ela fizesse isso de novo, Jesus não estaria ali para defendê-la com a sua autoridade moral. Mas vamos focalizar nesta passagem de Jesus com a mulher adúltera, o largar da pedra. Largar da pedra. Nós estamos com a pedra e vamos imaginar largando esta pedra em câmera lenta. O que a pedra simboliza? A pedra simboliza a crítica mordaz. Ela simboliza o julgamento do defeito, do deslize moral de outra pessoa. Então, ao largar esta pedra, é o momento da introspecção, é o momento da reflexão íntima, que nós vamos sair de nós mesmos e nos analisarmos através da introspecção, de uma reflexão íntima, verdadeira, ou seja, de uma consulta à nossa consciência, que é a lei de Deus dentro de nós, se manifestando aquela vozinha íntima que fala dentro de nós. Nós vimos em um outro livro de Joana de Ângeles, também psicografado por Divaldo Pereira Franco, o livro se chama Lampadário Espírita, é o capítulo 30, e o título é justamente Maledicência. E lendo este livro, que foi editado antes do Vida Feliz, nós achamos que é uma outra Joana de Ângeles. Tal é a severidade dela, as palavras fortes que ela utiliza nessa mensagem, mas nós sabemos que não é. É o mesmo espírito, né? Porque nesse Vida Feliz, nós costumamos dizer que a Joana de Ângeles, ela age assim como uma encantadora, mãezinha espiritual. Ela fala sério, ela é severa, mas não da maneira como acontece aqui no Lampadário Espírita. Nós vamos pensar uns trechinhos para que vocês tenham noção. Ela diz assim:
maledicência. Espinho cruel a ferir indistintamente é a palavra de quem acusa. Cáustico e corrosivo é o verbo na boca de quem relaciona defeitos. Veneno perigoso é a expressão condenatória a vibrar nos lábios de quem malsina. E mais à frente ela diz assim: as aparências não expressam realidade. Antes ela diz, desculpa o erro dos outros, me desculpem, desculpa o erro dos outros. É muito mais fácil informar-se erradamente do que atingir-se o fulcro da observação exata, ou seja, o ponto central da observação exata. Aí agora sim ela diz, as aparências não expressam realidades. A forma oculta o conteúdo. Forma é o exterior, conteúdo é aquilo que está dentro da pessoa, é a sua verdadeira realidade. A forma oculta o conteúdo. Ninguém pode julgar pelo exterior. E quando essa tentação nos aparecer, que ela recomenda assim, que nós possamos lembrar-nos das próprias necessidades e das nossas limitações. Ela termina dizendo que nós somos muitas vezes chamados a opinar. Em O Livro dos Espíritos, na questão 766, capítulo 8, da Lei de Sociedade, os espíritos falam que Deus concedeu a palavra e outras facilidades ao ser humano para ajudá-lo na vida social, na vida de relação. Só que nós vamos saber usar esta faculdade, esta facilidade que nos foi dada de forma caridosa, de forma humana, usando de empatia, tentando nos colocar no lugar daquele irmão que está ali na berlinda, não é? E ela diz que se nós formos chamados a opinar, que a nossa opinião então seja aquela que constrói e a nossa palavra aquela que ajuda sempre. Nós possamos agir de acordo com a forma que gostaríamos que agissem conosco e falar sempre comprometido com a verdade, com a misericórdia e com a caridade desinteressada que nos foi ensinada por Jesus. Nós vamos finalizando contando um fato, uma história que aconteceu de verdade, está no livro Ideias e Ilustrações, Francisco Cândido Xavier, Diversos Espíritos, sendo que este capítulo 30 é o espírito Hilário Silva. E ele conta uma história verdadeira de uma senhora que foi assim um exemplo de espírita e que se chamou Benedita Fernandes. Ela viveu de 1883 a 1947 e recebeu o título de Dama da Caridade. Ela sofreu um processo obsessivo e depois que ela conseguiu se livrar deste processo obsessivo, ela se transformou nos exemplos mais marcantes da ação de um ser humano em prol de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente os doentes mentais. Nós vamos ler, é bem pequenina a história real, e diz assim: num domingo de calor, Benedita Fernandes, abnegada fundadora da Associação das Senhoras Espíritas Cristãs de Araçatuba, no estado de São Paulo, foi convidada para uma reunião de damas consagradas à caridade, para exame de vários problemas ligados a obras de assistência social. E porque se dedicava particularmente aos obsediados e doentes mentais, ela não pôde esquivar-se, ela não pôde recusar o convite. E, entretanto, a presença da conhecida missionária causou muita admiração e muito constrangimento quando ela adentrou o recinto. O domingo era de imenso calor e a Benedita usava um casaco de lã apenas compreensível no tempo frio. E vamos saber agora os cochichos que fizeram, as maledicências. Mania, cochichava alguém a pequena distância.
De tanto lidar com malucos, a pobre espírita enlouqueceu, dizia a elegante senhora, a companheira de poltrona, em tom confidencial. Isso é pura vaidade, falou outra. Ela quer parecer diferente. Caso de obsessão, certa amiga lembrou em voz baixa, tudo sussurrado. Benedita, porém, opinava nos temas propostos, cheia de compreensão e de amor. Em meio aos trabalhos, contudo, por notar agitações na Assembleia, a presidente alegou que Benedita suava por todos os poros. Em razão disso, pediu a ela que tirasse aquele casaco tão pesado por gentileza. Benedita Fernandes, embora constrangida, obedeceu com humildade, e só aí as damas presentes puderam ver que a mulher admirável que sustentava em Araçatuba dezenas de enfermos com o suor do próprio rosto, envergava singelo vestido de chitão com remendos enormes. Espírito Hilário Silva, e nós temos aqui uma estrofe do Espírito Casimiro Cunha, que ilustra muito bem o tema desta mensagem e está assim fechando os nossos comentários. Ele diz: ante os problemas dos outros, emudece os lábios teus. Em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus. É sempre Deus quem sabe. Nós supomos. Então, vamos aprender a silenciar, opinar positivamente e tentar sempre agir com caridade, com misericórdia, desejando que agissem também conosco desta maneira. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigada pela atenção e desejamos que Jesus nos abençoe, nos proteja e inspire os nossos comentários, as palavras que saem de nossas bocas. Assim seja, graças a Deus.